lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, advogados, contadores. Vamos lá para a aula 4 agora. Antes, pessoal, vou fazer uma retrospectiva sobre a aula 1, a aula 2 e a aula 3 para a gente focalizar aqui na aula 4. Na aula 1, o que eu falei para vocês? Eu falei desses cursinhos de cálculo superficiais e falei das videoaulas da internet, do cuidado que nós devemos ter, né, dessas videoaulas da internet. Da aula 2, eu falei para vocês da diferença desses cursos básicos para os cursos avançados. Por que um custa 200 e o outro custa 2.000, tá? Para vocês entenderem. E também complementei a informação dos tipos de cálculos que nós vamos trabalhar. Então, dali nós podemos deduzir que, assim, para trabalhar para o judiciário, ser um auxiliar da justiça, trabalhar com inicial trabalhista, liquidação de sentença, impugnação, nós temos que provavelmente fazer o curso mais avançado. O cursinho básico você não vai capacitar você, não vai preparar você para elaborar esses cálculos, isso eu garanto para vocês, tá? Na aula 3, eu falei para vocês os tipos de profissionais que nós temos no mercado. Então, nós temos profissional de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Para trabalhar com cálculo para o judiciário, infelizmente, não tem condições de ser de segunda e terceira linha, tem que ser de primeira linha, tá? E agora, e eu falei quanto cobrar, né? Então, o quanto cobrar está relacionado ao quanto que você estudou, ao quanto que você investiu, ao seu conhecimento. Então, tem profissionais que vão cobrar R$30, os impostores, os pilantras, e tem os que vão cobrar 300. Por quê? São profissionais, estudaram igual vocês, se dedicaram e estão aí investindo na profissão. Isso eu garanto para vocês, tá? E agora, para fechar depois dessa introdução, nós vamos mostrar agora, vou mostrar para vocês uma petição inicial, que ela deu partida em 2017, início de 2017, terminou agora. E tem 26 erros. Eu não sei se foi o advogado que fez a petição inicial, se fez o cálculo, não sei se ele pagou um contador. Eu sei que eu fui contratado para fazer a impugnação, tá? E acabou que eu orientei que não mexesse. Por quê? Porque tinha tanto erro que estava beneficiando a empresa que era melhor não mexer, deixar assim, tá? E assim foi feito. E eu até falei pro advogado da empresa peticionar no processo elogiando o advogado da parte contrária. Tá? Por quê, gente? Isso aí sei que é um pouco falta de ética, mas o que acontece? Lá é uma fábrica e esse advogado ele pega muitas ações contra essa fábrica, entendeu? Então, o que acontece? Se o cara está elogiando ele se acha que ele é o bambambam, que está tudo certo, ele vai continuar fazendo errado e o erro dele está beneficiando a fábrica. Eu, como estava pela fábrica, eu quero mais que ele continue errando para que a fábrica não seja prejudicada. Tá? Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês isso aqui. Isso aqui só complementei com mais duas informações. Quais são elas? Eu botei a admissão e botei a demissão. Tá? Essas informações são importantes para a gente fazer o cálculo sempre. Tá? Mas isso aqui foi o reclamante. Ele foi lá no escritório de um advogado e falou que começou a trabalhar no dia 1/12/2014, foi mandado embora no dia 16, que ele não recebeu as verbas rescisórias dele, ele fez essa reclamação. Eu já falei isso. Aí eu passei para vocês que o advogado, dentro da expertise dele, do know-how, ele verificou que teriam mais 3 coisas que ele poderia pedir, que é o adicional de periculosidade, ele vislumbrou essa possibilidade, o dano moral e o dano existencial. Dano existencial já expliquei, é quando o cara faz muitas horas extras, o obreiro, e fica muito tempo afastado da sua família. Isso é uma construção jurisprudencial, não está na lei, não tem nenhum artigo. Então o advogado foi lá e ele montou isso aqui, a petição inicial dele. Veio a sentença. O que aconteceu na sentença? O juiz não deferiu esses 3 itens, tá? Então nós vamos chegar aqui. Isso aqui foi tudo que o advogado ganhou lá. Olhando para cá, vocês conseguem enxergar erros aqui nessa petição inicial? Tem contadores que vão enxergar, tá? O primeiro erro que está aqui, para a gente correr com a aula, o primeiro erro que está aqui, a gente olha pela data. Você veja, ele foi demitido que dia? 16 de dezembro. Se ele foi demitido dia 16, isso quer dizer que ele trabalhou até dia 16. Ele tem 16 dias para trabalhar. Isso se chama saldo de salário. Cadê o saldo de salário? O advogado não pediu.
Pô, se a empresa não pagou setembro, outubro, novembro, vocês acham que a empresa pagou o saldo do salário? Não, não pagou. Então vocês vejam só, 16 dias deixou de pedir. Vocês vejam, ele entrou no dia 1º do 12 de 14, saiu 16 do 12 de 16. Ele tem 2 anos de empresa. Ele pediu 30 dias de aviso prévio. Então, você já vê outro erro aqui. Ele não pediu aqui, se tem um aviso prévio, o que deveria pedir aqui? É a projeção do aviso prévio nas férias, a projeção do aviso prévio no 13º. Ele não pediu, então mais um erro. Se ele pediu horas extras, o que ele deveria ter pedido? O DSR ou RSR, repouso semanal remunerado. Não pediu. Tá? Então você vê, só por aqui nós vimos todos esses erros que o advogado deixou de pedir. Como eu falei, não sei se o advogado fez o cálculo, o contador, estou mostrando para vocês didaticamente o que aconteceu. Tá? Então você vê aqui, ó, saldo de salário 16 dias, aviso prévio. E ó, ele não pediu a multa do 477 e a multa do 467. Tá? Como eu falei para vocês, olhando por aqui, qualquer contador iria perceber isso. Porque a multa do 477 até um contador faz. O contador, quando vai homologar a rescisão lá do empregado e passou dos 10 dias do prazo, ele tem que calcular a multa do 477 lá na rescisão. Então, nesse caso aqui, qualquer contador olhando iria identificar que faltou a multa do 477. Mas vejam só aqui que ele pediu. Mas vamos botar isso em valores? Aqui, ó, saldo de salário, 16 dias, o prejuízo foi 1.525. O aviso prévio, 6 dias indenizado, que ele não pediu, R$400, então já estamos em 1.925. Mas vou adiantar para a gente, vamos correr. O DSR, ou RSR, repouso semanal remunerado, 4.800. A multa do artigo 467, 8.000, ele não pediu. E a multa do artigo 477. Só nesses erros aqui, ele já lesou o obreiro lá, o trabalhador, o cliente dele, em R$18.230. R$18.230. Então vejam só. O cara procura o advogado para receber os direitos dele. E no fundo não recebeu. Entendeu? Ele vai receber bem menos, porque ele do que ele ganhou, ele vai perder 30% para o advogado. Quer dizer, ele já está perdendo quase 50% dos direitos dele, ainda vai perder 30% do advogado. Então, eu acho assim um absurdo, eu acho isso um absurdo. Mas vamos lá para vocês entenderem. Nessa tela aqui, eu vou explicar para quem não é do direito, para quem é da contabilidade e não entende, o que é a multa do 467. Porque se você for procurado por um advogado para fazer uma petição inicial, você tem que calcular essa multa aqui. Só que essa multa é a única que vai te trazer dúvida, se ele pedir para você. Por quê? A multa do 467, ela é devida daquelas verbas incontroversas, tá? Então, o que é uma verba incontroversa? É que não tem discussão. Então, vamos supor, salário aqui, ele diz que não recebeu setembro, outubro e novembro. Isso é uma verba incontroversa. Se chegar lá no dia da audiência, sentou na mesa lá, o juiz vai perguntar, doutor, você pagou isso aqui? Se ele falou, não paguei, ele tem a obrigação de pagar na hora esse valor. Caso contrário, o juiz vai aplicar nele essa multa, 50%. Então, ele vai ficar devendo isso aqui, 3.000 a mais. Então, ao invés de 6, vai para 9.000. Isso é a multa do 467, é uma penalidade imposta pelo juiz, pela lei, aquela pessoa que está ali postergando o pagamento, está querendo sacanear o trabalhador. Isso que é a multa do 467. Mas para ser aplicada tem que ser naquelas verbas incontroversas, que não tem discussão. Então vamos supor, salário atrasado, não tem discussão, ou pagou ou não pagou. O aviso prévio também, cadê? Mostrou, pagou ou não pagou, não tem discussão. Férias, tudo isso não tem discussão. O que pode ter discussão? O adicional de periculosidade. Nesse caso aqui teve perícia. Então assim, vamos supor, se ele fosse um motociclista, porque o motociclista já está lá na lei, o trabalhador em motocicleta. Todo aquele que trabalha em motocicleta, ele tem que receber o adicional de periculosidade, 30%. Então não teria dúvida. Nesse caso aqui, o cara não era motociclista, não trabalhava com parte elétrica.
Ele trabalhava numa obra, tipo porteiro de obra, mas passava lá 200 metros da cabeça dele um fio de alta tensão, uma torre de alta tensão. E o advogado achou que aquilo dali ele estava em situação de perigo, entendeu? E pediu. Mas era controverso, o juiz pediu perícia, foi lá um engenheiro lá olhar e viu que não tinha esse risco todo, então o juiz indeferiu. A hora extra, normalmente, também é controversa. Normalmente o cara diz que fazia 4 horas extra por dia, a empresa diz que fazia uma, depende de prova escrita ou depende de prova testemunhal. Então sempre tem uma confusão em relação à hora extra, então é controverso. Eu não coloco nos meus cálculos, mas o que você tem que fazer? Vamos imaginar que você pegou essa petição, esquece esse lado aqui, e você vai calcular a multa do 477, tá? Se já foi lá para a justiça, se o cara entrou na justiça pedindo isso tudo aqui, provavelmente ele não pagou. Você está partindo desse princípio, aí você vai calculando. Mas aqui você tem que fazer o quê? Aquilo que for controverso, que você achar hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, você liga para o advogado. Doutor, o que é controverso e o que não é? Não vai colocando você não. Depois o advogado vai culpar você. Vai falar, pô, cara, você botou aí adicional de periculosidade, você nem me falou. Então, por precaução, pergunta sempre o profissional que te contratou para ele te orientar o que é controverso e o que não é. Porque quem vai ter essa sensibilidade é o advogado. Você só obedece, você não manda em nada, tá? Então, isso seria a multa do 467, tá? Seria essa situação, R$ 8.544 ele deixou de pedir na petição inicial dele. Então veja aqui para a gente fazer um resumo. Ele não pediu o saldo de salário mais o reflexo, não pediu o aviso prévio, não pediu a projeção do aviso prévio, não pediu o DSR na hora extra. Era tanto pedido que eu preferia não dar para gravar essa videoaula e falar de todos os pedidos, porque eu tenho uma limitação de tempo aqui. Eu coloquei todos eles aqui. Olha só quantos pedidos, 26 pedidos. 26. Nós estamos ali já em 18 com 7, nós estamos lá para, tem que tirar uns valores aqui que estão repetidos lá, a gente chega lá 22 mil, 23 mil, nós já estamos 23 mil, entendeu? De erro que o advogado cometeu. Mas ainda tem um monte de reflexo para a gente calcular. Olha só quanto reflexo. Isso aqui que mata o advogado. Lembra na aula 2, quando eu falei ali em imaginária, que o advogado, ele sabe achar a hora extra. Ele vai lá, beleza, ele achou a hora extra, ele olha lá, quanto é a hora extra? Ele faz direitinho, ele acha. O que ele não acha é isso aqui, ó, os reflexos. E muitas vezes eles esquecem até o DSR, como esse advogado aqui não pediu o DSR. Veja que ele pediu hora extra, mas ele não pediu o DSR. Tá? Mas não é só o DSR, você tem que pedir um monte aqui, ó, os reflexos ó, da hora extra. Isso aqui é reflexo da hora extra, o SR, RSR. E todos esses reflexos aqui, ó, eles vão refletir sobre a hora extra. Olha quantos são, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 reflexos. Entenderam, gente? Por que é importante você botar o cálculo na mão de um contador? Porque o contador ele lida com isso todo dia, o contador faz conta, então todo dia ele não vai esquecer. Se você é advogado, faz conta de vez em quando, entendeu? Você não vai lembrar 8 reflexos. Agora, o que você tem que entender isso aqui, você tem que entender para pedir na sua petição inicial. Opa, pedi hora extra, pô, beleza, vou pedir todos esses reflexos aqui. Isso você tem que pedir. Tá? Você tem que pedir os reflexos todos. Aqui é os reflexos em cima do adicional de periculosidade. Ele não ganhou, o juiz não deu. Mas se tivesse deferido, do lado positivo, ele não teria pedido o reflexo. Aqui, olha o prejuízo que ele daria ao cliente lá. Por quê? Porque ele não pediu os reflexos. Bom, vamos lá, gente. Vamos caminhar. Vou explicar para vocês o que é reflexo, para vocês entenderem. Porque de repente assim, isso a gente vai fazer cálculos e a gente vai mostrar. Isso aqui ainda está na parte teórica, tá, pessoal? O que é reflexo, tá? Aqui, eu botei uma setinha aqui, ó. Adicional de periculosidade, tá? O que é o adicional de periculosidade? É 30% do salário base da pessoa, tá? Então, o salário dele era 2 mil.
Então, ele, na realidade, ele tinha que ganhar 2.600. A remuneração dele deveria ser 2.600, mas a empresa nunca pagou 2.600. Mas vamos ver, ó. Ele tem 3 meses de salário atrasado, setembro, outubro e novembro. Estão dando o quê? 6.000. Por quê? É 2.000 por mês. Mas na realidade, o salário dele é 2.600. Então, quanto que ele teria que ganhar de salário atrasado? 7.800. Tá vendo? Então, isso aqui é o reflexo. Você pega 7.800 menos 6.000, vão dar 1.800. Então, isso é o reflexo no salário retido do adicional de periculosidade diferido. Então, quando o juiz deferir isso aqui, vai dar reflexo aqui, vai mudar esse valor. Refletir é mudar aquele valor, ele vai mudar aquele valor. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Férias vencidas. Ó, ele foi lá, nós calculamos em cima de 2.000, não foi isso? Aqui está em cima de 2.000. Só que na realidade o salário dele não é 2.000, é 2.600. Por quê? Porque o juiz deferiu adicional de periculosidade. Então o valor das férias dele, correto, deveria ser 3.466. Então você tem que subtrair desse valor aqui, esse valor. Isso é o reflexo, isso é a diferença que você está pedindo pelo juiz ter dado isso aqui. Entenderam, gente? Isso que é o reflexo que a gente faz. Você calcula pela diferença. O 13º salário é o mais fácil para você enxergar. Chegou no final do ano, a empresa te pagou 2.000. Só que você não ganha 2.000, você ganha 2.600 aqui. Então o que a empresa ficou te devendo? R$600. Você quer esse reflexo que ela ficou te devendo em cima do 13º. Vou mostrar aqui o que vai ficar melhor para você visualizar. Olha, o salário base dele era 2.000. Só que o juiz foi lá e falou assim, olha, você tem adicional de periculosidade. Então o salário dele nunca foi 2.000, foi 2.600. Aí que você vai fazer o cálculo. Você vai calcular esses R$600 em todo o tempo que ele trabalhou, desde 2014 a 2016. Só que você tem que calcular também o reflexo. Quando ele foi mandado embora, a empresa pagou o aviso prévio dele em cima de quê? De 2.000, mas no certo era pagar 2.600. Então qual é o reflexo do adicional de periculosidade sobre aviso prévio? R$600 de diferença. Entenderam? Quando ele estava lá trabalhando, a empresa sempre calculou as férias dele em cima do salário dele, 2.000. Mas na realidade a remuneração dele era 2.600. Então o que você tem que pegar? Você tem que calcular as férias dele em cima de 2.600 e ver a diferença que ele ganhou. Isso é a diferença, é o reflexo que você vai pagar. E assim você faz. Olha, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, na hora extra. Beleza, gente? Isso é o reflexo. Eu sei que está difícil, talvez fica difícil agora para você visualizar, mas quando chegar lá na frente, que nós estivermos elaborando os cálculos, o que vai acontecer? Eu vou botar um quadro aqui atrás, vai sair um monitor e a gente vai fazer no quadro, tá? Hoje é só na teoria. Quando eu estiver elaborando nos cálculos, eu vou mostrar para vocês onde cabe os reflexos, onde que nós temos que buscar esse reflexo, tá? Ó, eu fiz aqui um quadrinho para vocês verem a diferença. Ó, adicional de periculosidade, quanto é o salário? 2.000, mas na realidade a remuneração dele deveria ser 2.600. Então a empresa ficava devendo todo mês a ele R$600. Então você tem que calcular esses R$600 lá de trás, desde que ele entrou na empresa. Aí você tem que calcular tudo que a empresa pagou em cima de 2.000, você tem que calcular em cima do salário de 2.600. Aí você vai achando a diferença. Tá vendo? Ó, o aviso pré, 36 dias, deu 2.400, mas na realidade era para ser 3.120. Então você tem que buscar a diferença. E vai por aí sucessivamente. Tá? A hora extra é a mesma coisa, tá? Do adicional de periculosidade. Vejamos, olha, o salário dele era 2.000. O juiz deferiu adicional de periculosidade, 600. Mas também deferiu a hora extra. Então, na realidade, o salário dele era 3.600. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todos os reflexos no aviso prévio. Por quê? Porque quando você pagou o aviso prévio, você não calculou as horas extras que ele tinha. Você pagou em cima do salário dele de 2.000. Agora, você quer esse valor do aviso prévio em cima desses R$1.000 que o juiz deferiu. Entendeu? Porque ele nunca pagou isso, aí você vai ter que calcular, ó, todos os reflexos que vão cair em cima dessa verba.
Mais uma vez, quando for fazer na prática, formos fazer na prática, vocês vão visualizar melhor esses cálculos, tá? Eu botei aqui para vocês entenderem, ó, mais ou menos tudo que ele deixou de pedir, ó, o aviso prévio indenizado, a projeção do aviso prévio, 10º salário mais projeção do aviso prévio, adicional de periculosidade mais reflexo, são aquele caminhão de reflexo ali que a gente viu, hora extra mais o RSR mais os reflexos, aquele caminhão de reflexo que ele deixou de pedir, a multa do 467 e a multa do 477. Então, vocês vejam, ali, naquele cálculo ali, ele deixou de pedir para o cliente, mais ou menos, ele deixou de pedir ali uns 30 mil reais. Lesou o cliente em 30 mil reais. Aí eu falo para você, advogado, que acha que não tem que fazer cálculo, entendeu? Que vai pagar o contador 200, 300 reais para fazer um cálculo. Vale a pena você economizar 200, 300 reais e perder 30 mil? Porque 30 mil, se você ganha 30% desse 30 mil, quanto que você está perdendo? Você está perdendo 9 mil. Você economizou 300 fazer um cálculo, mas perdeu 9 mil reais de botar no seu bolso porque você elaborou um cálculo totalmente de forma equivocada. E você imagina se um cliente desse descobre um fato desse e tenta te processar, e cisma de processar você, entendeu? Porque ele poderia processar você. Então pensem bem, gente, a prestação de serviço, o advogado, o médico, é uma prestação de serviço, a gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente faz, daquilo que a gente assume. Eu, como falei para vocês, olha, eu fiz estágio da faculdade na defensoria e gosto muito da defensoria. Sempre que eu posso, eu estou lá pro bono fazendo meu serviço gratuito lá, principalmente em relação a cálculo. O que vai de gente lá tirar dúvida, chega lá para perguntar o defensor lá, para tirar dúvida, mas na realidade ele já está com uma ação na justiça. Ele quer só ter certeza se aquilo que o advogado está passando para ele é o correto, entendeu? Ele só quer certeza. Eu recebo muitos cálculos aqui, o que as pessoas querem? As pessoas querem ver, já estão com ação na justiça, mas ela quer ver se o advogado está mentindo, está falando a verdade, e eu não sei, porque eu não estou fazendo, o cálculo eu não recebo no meu escritório, eu recebo pelo WhatsApp, pedido por telefone. Então eu não tenho contato visual com a pessoa. E cálculo é uma coisa, eu não estou dando orientação jurídica, eu estou fazendo cálculo. Então o que acontece? Às vezes eu dou um cálculo e o cara, mas meu advogado, pô, o dele está dando bem menor. Olha só, aí eu falo, olha, você tem que falar com o seu advogado. Você leva o cálculo lá, comenta com ele para ele consertar isso aí. Então o cliente está sempre em dúvida da sua capacidade técnica. Então põe isso na sua cabeça. Procura fazer direitinho, porque isso acontece muito. Eu estou dando exemplo dessa petição inicial, mas tem muitas que é assim. Cliente que faz cálculo comigo, lógico que não. Por quê? Porque eu estou sempre orientando. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu vou orientando. Mas tem muita gente que hoje você pega o cálculo assim. Bom, gente, para finalizar, vou falar o que nós vamos... Na próxima aula, que na realidade não é 4, aula 5, tá? Na próxima aula nós vamos entrar, olha, nós estamos terminando essa parte introdutória, mas a aula continuará teórica ainda, tá, pessoal? Ela continuará ainda uma parte teórica, mas nós já vamos entrar lá na CLT, na legislação, vamos começar a ver. Na próxima aula nós vamos entender como funcionava antes da reforma trabalhista e depois da reforma, tá? Vou mostrar para vocês por que acontecia algumas coisas antes da reforma trabalhista, como era feito os cálculos e depois da reforma. Só que eu não vou só comentar, eu vou mostrar na lei. Eu vou começar a mostrar a vocês a manusear a CLT, aprender a ler. Porque o problema que às vezes acontece com o contador e o pessoal de áreas afins, porque quer ser muito, já ir direto ao ponto, entendeu? E às vezes você tem que ler a lei para você interpretar aquilo que você está fazendo. Um exemplo que eu falo para vocês é quando você vai legalizar uma empresa lá na junta comercial. A empresa ela tem diversos requisitos. Todo mundo faz, mas ninguém sabe por que está fazendo aquilo. Então, todos esses requisitos previstos lá no Código Civil. Aqui, tudo que eu vou falar na próxima aula, todos os requisitos estão lá na CLT, artigo 840. Então, nós vamos ver como era e como ficou. Então, a pré-reforma e a pós-reforma, para você entender por que houve essa mudança toda de cálculo aí. E eu vou mostrar para vocês uma dicotomia que tem aí, porque tem gente dizendo que não é obrigado a botar
apresentar a petição com cálculo. Tá? Inclusive, isso tem uma videoaula no YouTube que o cara fala. Ele fala, e até com uma certa agressividade, não é para apresentar o cálculo, não é. Mas ele não fala por quê, ele não fundamenta. Aí você assiste aquilo ali, você é advogado iniciante, você é contador, vai falar, porra, não é para apresentar o cálculo. Mas cadê a fundamentação? Lógico, advogado a gente acha tudo enquanto é esquina, e onde eu moro tem um monte, tá? Então o que acontece? Eu fui numa festa de um colega advogado e o que aconteceu? Lá eles estavam comentando com esse comentário, que não era para apresentar o cálculo. Mas por que não é? Aí eu falei, mas por que não é? Então lá na festa, no dia, eu fiz uma teoria, porque só tem 4 possibilidades. E eu vou mostrar essas 4 possibilidades na aula que vem para vocês, se é possível e se não é. Do meu ponto de vista, não é possível. É até legal, mas é imoral você utilizar essas 4 possibilidades. Tá? Isso você, mais uma vez, vai dar prejuízo no cliente. Então eu não acho melhor. O mais barato ainda, mais confortável é você pagar um profissional para fazer os cálculos. Não estou aqui advogando para contador, tá, gente? Eu estou aqui só mostrando para vocês o caminho, como o colega aí errou. 26 erros. Talvez tivesse pago R$300 no contador, não teria cometido aqueles 26 erros. Tá bom? Espero que tenham gostado aí da aula. Estamos finalizando. Até a próxima aí, gente. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aula.